O que acontece no seu corpo se você parar de comer açúcar? Nas primeiras 24 horas sem açúcar refinado, nosso corpo começa a usar as reservas de energia que possui. O pâncreas, órgão fundamental nesse processo, trabalha para manter nosso nível de glicose no sangue estável. Quando você come muito açúcar, o pâncreas libera insulina para dar conta do recado. Mas se você para de consumir açúcar, ele faz o oposto, libera glucagon, que estimula a quebra do glicogênio armazenado no fígado e nos músculos. E aqui tem um detalhe interessante, cada grama de glicogênio está ligado a cerca de 3 gramas de água. Então, ao utilizar esse glicogênio, o seu corpo também elimina bastante água. É por isso que logo no primeiro dia você pode notar uma pequena queda no peso. Não é gordura indo embora ainda, mas é um primeiro sinal de que seu corpo percebeu essa mudança drástica. Chegamos ao segundo dia, esse é o momento em que muitos desistem. De repente bate um cansaço enorme. Parece que seu corpo pede desesperadamente aquele docinho ou refrigerante para trazer energia imediata. Por quê? É porque, sem a ingestão constante de açúcar, o organismo precisa encontrar novas fontes de combustível. Inicia-se a gluconeogênese, em que o corpo converte proteínas em glicose. Além disso, a queima de gorduras se intensifica, gerando os chamados corpos cetônicos, que também fornecem energia. Só que tudo isso é um processo de adaptação, e nosso cérebro, por hábito, pede o caminho mais fácil, o açúcar. Aí que mora o perigo. Essa necessidade do cérebro não é apenas física, mas também psicológica. Estudos apontam que o açúcar libera dopamina, o mesmo neurotransmissor ligado à sensação de prazer. Isso cria uma espécie de reforço positivo, fazendo você querer cada vez mais e mais açúcar. Ao chegar no terceiro dia, pode surgir um sintoma bem incômodo, um gosto metálico na boca, ou até um hálito diferente, meio azedinho. Se alguém ao seu redor começar a se afastar um pouquinho, pode ser esse o motivo. Mas calma, isso faz parte do processo. Quando o corpo começa a usar os corpos cetônicos de forma mais intensa, há a liberação de acetona, e a acetona, como muita gente sabe, tem um cheiro forte. É aquela substância típica de removedor de esmaltes. Esse odor pode durar de alguns dias a algumas semanas, dependendo da sua alimentação. Agora, lembre-se, isso costuma acontecer quando a pessoa corta quase todo tipo de açúcar, inclusive o das frutas. Para quem está apenas reduzindo o açúcar refinado ou adicionados industrialmente, esse efeito pode ser menos intenso. De qualquer forma, é sinal de que o corpo está entrando em um modo de queima de gordura para suprir energia. Sabe o que acontece entre o 5º e o 10º dia sem açúcar refinado? Seu paladar muda e muda muito. Há estudos mostrando que depois de alguns dias em jejum de açúcar, ou com consumo extremamente baixo, você se torna mais sensível aos sabores doces. Aquele café sem açúcar começa a não parecer tão amargo e as frutas ficam incrivelmente mais saborosas. É um efeito bem interessante quando estamos acostumados a consumir muito açúcar, criamos resistência ao doce, precisamos colocar cada vez mais colheradas no bolo ou no suco para sentir o mesmo prazer de antes. Mas, ao remover ou reduzir drasticamente o açúcar, os receptores do paladar são recalibrados, e o resultado é que passamos a perceber o doce em menor quantidade. Isso é ótimo. Você passa a saborear de verdade cada alimento, a sentir nuances que antes passavam despercebidas. Aos poucos, vê que não precisa mais tanto daquele docinho depois do almoço. Agora, imagine-se 6 semanas sem açúcar adicionado na sua dieta. Parece muito tempo, mas os benefícios são surpreendentes. Um deles é a melhora significativa no funcionamento do intestino. Muitos brasileiros sofrem de problemas como gases, inchaço abdominal, constipação e até a famosa síndrome do intestino irritável. Reduzir o açúcar refinado ajuda a equilibrar a microbiota intestinal, diminuindo a fermentação excessiva e, consequentemente, problemas como diarreia, inchaço e desconfortos. Em termos simples, você se sente mais leve, com menos dores e cólicas. Você quer outra razão para não desistir. Após cerca de 10 semanas sem exageros no açúcar, muitas pessoas relatam uma melhora visível na pele, com redução de espinhas e inflamações. Isso ocorre porque o açúcar em excesso pode agravar processos inflamatórios no corpo, e a pele é um dos primeiros lugares onde isso transparece, seja em forma de acne, irritações ou vermelhidão. Com uma dieta mais limpa, rica em nutrientes, as chances de a sua pele parecer mais viçosa e equilibrada aumentam muito. Agora pense em passar um ano inteiro sem ou com pouquíssimo açúcar refinado. Parece um desafio enorme, mas quem chega lá costuma relatar ganhos enormes na qualidade do sono. Estudos mostram que uma dieta com menos açúcar pode estar associada a menos episódios de insônia,
e a um sono mais profundo e reparador. Claro que a qualidade do sono também depende de outros fatores, como estresse, rotina de exercícios e exposição a telas. Mas reduzir o consumo de açúcar pode sim ser um grande aliado para você acordar se sentindo muito mais disposto e animado. E se você mantém esse estilo de vida por 1 a 5 anos, os benefícios ficam ainda mais claros. Estudos indicam que um consumo reduzido de açúcar está associado a menor risco de desenvolver hipertensão, doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até mesmo obesidade. Sabemos que no Brasil essas doenças crônicas só aumentam a cada ano. E o grande vilão, em muitos casos, é o excesso de açúcar que ingerimos diariamente. Não se trata apenas de emagrecer, mas de ter uma saúde mais sólida a longo prazo. É prevenção, cuidado com o corpo e principalmente qualidade de vida. Mas aí surge a dúvida. Ok, se vou tirar o açúcar, posso substituir por adoçantes artificiais. A verdade é que ainda existem muitas controvérsias sobre o uso de adoçantes, como aspartame ou sucralose. Alguns estudos indicam que eles podem alterar a microbiota intestinal ou enganar o cérebro, mantendo vivo o desejo pelo sabor doce. Outros defendem que são seguros em quantidades moderadas. A melhor recomendação é busque ajuda profissional. Um nutricionista poderá orientar se faz sentido para você usar adoçantes naturais, como o xilitol ou a estévia, ou mesmo se é mais vantajoso simplesmente aprender a apreciar o sabor natural dos alimentos. No final das contas, a moderação e a consciência sobre o que se ingere são sempre as melhores estratégias. Sabemos que nossa cultura valoriza muito o sabor doce. É o brigadeiro no aniversário, o bolo na festinha de família e aquele refrigerante gelado no churrasco de domingo. Mas talvez seja a hora de repensar essas tradições ou pelo menos encontrar um meio-termo mais saudável. O segredo não é demonizar o açúcar, mas sim entender seus impactos e exercitar a moderação. Você não precisa viver uma vida inteira sem sobremesas, mas pode, por exemplo, reservá-las para momentos especiais ou buscar receitas alternativas com menos açúcar. O importante é fazer escolhas conscientes e equilibrar sua alimentação. Olha só quanta coisa acontece quando decidimos de fato diminuir ou até cortar o açúcar refinado, desde a perda de peso em água logo no primeiro dia, passando por uma fase de adaptação em que você sente cansaço e desejos intensos, até momentos de transformação profunda, como a melhora no paladar, na pele, no intestino, no sono e na prevenção de doenças graves. E o mais poderoso de tudo, perceber que é possível mudar a relação que temos com o açúcar e, acima de tudo, redescobrir o verdadeiro sabor dos alimentos. A escolha está nas suas mãos. Você pode dar um grande passo rumo à saúde e bem-estar agora mesmo.